Olá pessoal, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Bem, mais uma pergunta, né? Perguntaram como Pedro sabia exatamente quem era Elias e Moisés no Monte da Transfiguração, se ele não os conhecia pessoalmente. E qual o sentido desta visão ali no Monte da Transfiguração? Qual o sentido disso? Então, vamos lá, preste atenção. Nós vamos estudar agora, meditar na palavra do nosso Deus. Ele vai dizer assim, Lucas, capítulo 9, versículo 23. Quando esses dois homens estavam se afastando de Jesus, Pedro disse: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo, é o que diz a palavra de Deus. Então vamos lá. Você já parou para pensar nisso? Porque como que Pedro reconheceu, boa pergunta, né? Como que ele reconheceu Moisés e Elias lá no Monte da Transfiguração, se ele nunca tinha visto Moisés e Elias? Não tinha foto, não tinha desenho, não tinha um Google, né? Então, como que ele sabia que Jesus estava falando com Elias e com Moisés no Monte da Transfiguração? Então vamos lá. A promessa que Jesus fez antes da transfiguração, Jesus fez uma promessa muito forte. Está em Mateus capítulo 16, versículo 27. Vamos ler. Olha o que aconteceu antes da transfiguração. Jesus falou assim, ó: Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Até aí tudo bem? O Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, né? Então, presta atenção, ele continua. Eu afirmo a vocês, olha aqui a promessa, olha a promessa, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Então aqui, ou estão aqui, algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como rei. Pegou já? Olha só, ele disse que alguns discípulos ainda veriam o Filho do Homem, Jesus, no seu reino, antes mesmo dele morrer. Olha só, antes mesmo dos discípulos morrerem. E logo depois, logo em seguida, vai acontecer a transfiguração no monte. Ou seja, aquela visão era o cumprimento da promessa. Era o cumprimento da promessa. Os discípulos viram Jesus como ele realmente é, glorificado, resplandecente, exatamente como ele vai voltar. É assim que o Senhor Jesus vai voltar. Então, essa é a resposta, né, de uma das perguntas. Quer dizer, o Senhor Jesus prometeu que eles veriam Jesus na sua glória. E viram, lá no Monte da Transfiguração. E por que foi justamente Moisés e Elias que apareceram? Por que não foram outros? Muitas pessoas perguntam, né? Por que logo Moisés e Elias? Simples, Moisés representa a lei. Elias representa os profetas. Os dois juntos apontam para uma coisa: Jesus. Eles estão apontando para Jesus. Porque toda a Bíblia, do começo ao fim, fala sobre Jesus. Você sabia disso? Nós vemos Jesus de Gênesis a Apocalipse. Então, Deus mostra isso de forma clara naquela visão, tanto que houve uma voz, né, vinda do céu dizendo: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Agora, a pergunta, né? Como que Pedro sabia que eram Moisés e Elias? Ele nunca viu o rosto deles. Como que ele sabia? A resposta é mais simples e é a mais lógica. Eles ouviram a conversa de Jesus com eles. Sim, Lucas diz que Moisés e Elias estavam ali falando com Jesus. Então, provavelmente, o Senhor Jesus chamou cada um pelo nome,
ou eles mencionaram ali detalhes da própria história e os discípulos entenderam na hora. Na hora. Nada místico, nada complicado. Eles reconheceram pela conversa, né? E o que isso traz? Qual o significado da transfiguração para nós, hoje, para o nosso entendimento? Para o nosso entendimento, o que você tem que entender é que aquela visão não foi um show espiritual, foi uma lição. Ali Jesus está mostrando que ele é maior que Moisés, que ele é maior que Elias. Jesus é o Rei da Glória. Ele vai voltar exatamente como apareceu naquele monte, né? O reino é real, não é teoria. Então, resumindo, Pedro reconheceu Moisés e Elias porque ouviu a conversa. O Senhor Jesus cumpriu a promessa de mostrar sua glória antes da morte dos discípulos. A transfiguração revela, ou ali naquele momento, estava revelando quem era o Senhor Jesus realmente, o Rei eterno, aquele que vai vir nas nuvens, buscar a sua igreja, buscar o seu povo. Deu para entender? Então é isso. Se você gostou dessa explicação, deixa aí o seu like, ou então comenta, se tem alguma dúvida, tem uma pergunta, coloca aí nos comentários, tá? Compartilha esse vídeo com alguém que gosta de aprender sobre a Bíblia, não é com todos. Aquela pessoa que gosta de ler a palavra, de buscar um entendimento, tá certo? Para o conhecimento dela. Que Deus abençoe a sua vida e vamos em frente.